Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos passear aqui pela região da Serra Fluminense, mais especificamente na cidade de Teresópolis. Nós passamos o Réveillon nessa região aqui. Vamos colocar alguns vídeos aqui dos lugares que passamos, né? Não vamos fazer uma série porque era época de descanso, né? Da gente desencar um pouco das coisas, então não fiquei filmando muito não, mas vamos fazer um vídeo aqui da cidade de Teresópolis e alguns outros pontos de interesse. E contando aqui sobre a cidade de Teresópolis, podemos dizer que ela está um município brasileiro, né? Situado no interior do estado do Rio de Janeiro, localizado na Serra Fluminense. Pertence à região geográfica intermediária de Juiz de Petrópolis. Está distante cerca de 94 quilômetros da capital do estado. Ocupa uma área de pouco mais de 770 km², sendo aproximadamente 64 km² em área urbana. A sua população em 2021 era de 185 mil habitantes aproximadamente. No meado do século XVI, a região já era habitada pelos índios timbiras, antes mesmo da chegada dos portugueses. Houve certo progresso nessa época, visto que acontecia um fluxo de escravos que fugiam das plantações de cana da Baixada Fluminense, o que levou à formação do Quilombo da Serra, primeiro povoado da região. Posteriormente, George Martin, um português de origem inglesa, adquiriu algumas terras onde hoje situa-se o bairro do Alto e as transformou na fazenda de Santo Antônio, o que posicionava-se no caminho que ligava o Rio até as províncias de Minas Gerais. O local foi escolhido como ponto de repouso aos comerciantes que faziam esse trajeto, dando início a um lento processo de progressão do então distrito de Santo Antônio do Parquequer. Em 6 de julho de 1891, o governador Francisco Portela assinou um decreto de criação do município, emancipando de Magé. Desde então, Teresópolis se desenvolveu rapidamente, principalmente após a construção da ferrovia, uma ligação direta até a capital, que anos mais tarde foi substituída por uma rodovia. Cercada de montanhas e unidades naturais de conservação como o Parque Nacional Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos e Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, tem a sua identidade ligada diretamente ao turismo natural, além de ser sede do Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Futebol e abrigar uma feira ao ar livre de artesanato com mais de 700 expositores. Conta também com monumentos de valor histórico e patrimonial, como a Matriz de Santa Teresa, a Igreja de Santo Antônio do Paquequer, Palacete Granado, Palácio Teresa Cristina, Miranja da Grange Guarani e Fonte Judite. O nome da cidade de Teresópolis é formada pela junção do antropônimo Teresa com o termo de origem grega polis, significando, portanto, cidade de Teresa. Trata-se de uma homenagem à imperatriz brasileira Teresa Cristina de Bourbon, duas Sicílias, esposa do imperador Dom Pedro II. Antes da chegada dos primeiros portugueses à região de Magé no século XVI, essa região era habitada pelos índios Timbira, Tamoio e Termiminó da tribo de Aririboia, chamados pejorativamente pelos seus inimigos de Maracajás. Na parte alta, onde hoje corresponde à Serra dos Órgãos e consequentemente a Teresópolis, era registrado o povoamento dos Guaranis, além do Quilombo da Serra, que abrigava escravos fugitivos das fazendas de canas-de-açúcar da Baixada Magéense. No século XVIII, várias trilhas surgiram na subida da serra a partir de Guapimirim, que tinham como destino onde hoje está localizado o bairro de Três Córregos, no 2º distrito. O primeiro caminho passava pela Garganta Maria da Prata, hoje na área do Parque Estadual dos Três Picos, e chegava a Canoas. O segundo caminho passava pelo Soberbo e Garrafão, um trajeto próximo da BR-116 no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e este caminho chegava a Boa Vista e Paquequer, onde atualmente está o bairro do Alto. A primeira descrição oficial da região, onde hoje situa-se Teresópolis, foi feita em 1788 por Baltazar Lisboa, juiz de fora do Rio de Janeiro, ordenada pelo ministro e secretário dos Negócios Ultramarines.
Em sua descrição, Baltazar relata as características da serra e o suposto sertão, onde hoje situa-se a cascata do Imbuí. Além disso, finalizou relatando que nada de notável havia além da estrada de penetração partindo da Piedade, litoral, galgando a serra e seguindo para o verdadeiro sertão. A respeito de George Marsh e sua fazenda, relatos históricos constam que desde o início do século XIX, após a colonização dos ingleses, foram os primeiros estrangeiros a chegar no Brasil, com o objetivo de se beneficiarem das favoráveis condições de negócio e comércio oferecidos pelos portugueses, algo que se acentuou em 1808 com a abertura dos portos. Nesta época, 90% de todo o comércio português era realizado com a Inglaterra. Isso fez com que comerciantes ingleses conquistassem grande lucratividade em suas atividades de comércio e indústria, ora fazendo negócios com empresários brasileiros, ora por meio da construção de laços familiares. George Marsh, nascido em 1788, foi um dos ingleses que imigraram para o Brasil, estabelecendo-se primeiramente na atual Rua Visconde de Inhanhuma, número 32, bairro Mauá, centro do Rio de Janeiro, em 1813, com a Baker Match, firma especializada na importação de máquinas, aço, tecido e outras mercadorias inglesas, fixando residência em uma chácara localizada em Botafogo. Mais tarde, por volta de 1818, arrendou uma extensa área de terra situada na Serra dos Órgãos, a fazenda Santana do Paquequer, propriedade de Dona Luísa Clemente da Silva, na época pertencente a Magé, onde hoje se localiza-se a região do Bairro do Alto. A fazenda tinha 4 sesmarias de 1 légua quadrada cada, que foram posteriormente adquiridas por compra. Marsh construiu um prédio de 2 andares, onde é a sede da fazenda, inspirando-se nos desenhos do secretário da embaixada inglesa, William Wheatley, bem como uma aquarela do autor anônimo. Ao longo dos anos, gradativamente, a fazenda gozou de certo progresso. Marsh transformou as terras incultas e matas virgens que ali havia em uma fazenda modelo, com produção em larga escala de diversas espécies de legumes, verduras e cereais, além de imobiliar toda a sede da fazenda para o seu conforto. Entre 1829 e 1830, de acordo com o relato do viajante inglês Walsh, havia uma imensa área de pastagens para a criação de 150 cavalos e mulas, 100 cabeças de gado preto, além de carneiros e porcos. Uma década mais tarde, de acordo com relatos de outro viajante, Gardner, havia uma grande plantação de hortaliças que supria regularmente o mercado consumidor do Rio de Janeiro, com vegetais de origem europeia, localizado onde atualmente corresponde ao bairro Quebra-Frascos. O que ali era produzido era enviado 2 vezes por semana em 3 lotes de 21 animais para o Porto de Piedade. Teresópolis, assim, começava a abastecer o estado do Rio de Janeiro com hortaliças e frutas, algo que acontece até a atualidade. Gardner comentou ainda que a disciplina imposta aos escravos na fazenda era bastante rigorosa, indo muito além do que em outras que ele havia visitado pelo Brasil. Os caminhos lamacentos por onde as mercadorias eram transportadas era a única forma de acessar a propriedade, e eles só podiam ser vencidos pela resistência e força dos cavalos e mulas, que serviam para o transporte das mercadorias que iam da fazenda para o Rio de Janeiro, e também para trazer as que eram adquiridas na capital para o abastecimento próprio. Para cuidar dos animais de sua propriedade, Marsh tinha cerca de 150 escravos, distribuídos em diversas senzalas, além de aproximadamente 50 casas de pau a pique cobertas de sapê e baixas na medida em que um homem mal podia ficar de pé, formadas por 2 compartimentos. Em um ficava a cama e o geral de paus traçados, e no outro o fogo que ficava aceso o dia inteiro, mesmo que estivesse fazendo muito calor. Marsh recebia frequentemente visitantes, como diplomatas franceses Jules Itier, Ferrier de Vimont, Alfredo, entre outros, que produziu no local aquarelas de bico de pena que se encontram atualmente em exposição no Instituto Moreira Salles. Os convidados tinham o costume de registrar em seus diários as impressões da região, principalmente sobre a Serra dos Órgãos,
que despertava atenção por todo o seu formato peculiar. George Mesh faleceu em 1845. Seus filhos iniciaram a divisão das terras junto com seus tutores John Fielding e John Price James e Richard Head, 5 anos mais tarde, em 1850. Os sócios da firma interessados do Rio de Janeiro, o coronel Policarpo José Alves de Azevedo de Guapimirim, adquiriu terras na região da sede da fazenda, iniciando o que seria a primeira planta de uma futura cidade. Seguindo a tradição de ser um local de repouso e veraneio, o local iniciou um lento e promissor desenvolvimento a partir de pequenos povoados formados nos locais loteados pelos novos proprietários, o que contribuiu para alcançar a categoria de freguesia em 25 de outubro de 1855, através do Decreto Provincial número 829, anexando-se oficialmente como parte do município de Magé, com o nome de Santo Antônio do Paquequer. Durante o século XIX, o trem foi o principal meio de transporte e se expandiu mundialmente até a segunda metade do século XX. No estado do Rio, pioneiro no transporte ferroviário no país, havia a Estrada de Ferro Teresópolis, que funcionava a partir do Cais de Piedade, onde atracavam as barcas de passageiros até o distrito de Guapimirim, passando pelo centro do município de Magé. Até 1901, a estação de Guapimirim serviu como final de linha, até que foram iniciadas obras para subir a Serra dos Órgãos. A expansão foi gradativa, chegando às localidades de Barreira em 1904, Miudinho em 1905 e finalmente Garrafão e Alto, mais precisamente no dia 7 de setembro de 1908, quando este trecho foi inaugurado oficialmente e o trem enfim chegou a Teresópolis. Nas décadas posteriores, foi notado que a estrada de ferro proporcionou um certo progresso da área. Em 1919, com a administração da ferrovia tomada pela Estrada de Ferro Central do Brasil, o ramal foi prolongado até a Várzea, onde foi construída uma nova estação terminal, a Estação José Augusto Vieira, em 1929. Posteriormente, o ramal seria repassado à Estrada de Ferro Leopoldina e os trens passaram a partir da Estação Barão de Mauá, no Rio de Janeiro, até Magé, onde seguiam para Teresópolis pelo trajeto original. Na manhã de 9 de março de 1957, o trem desceu a serra pela última vez em direção a Guapimirim, para dar lugar a um novo plano rodoviário, marcando assim o final de uma era. Os antecedentes dessa inauguração duraram cerca de 2 décadas, partindo a ideia de Armando Vieira em 1932, que sonhava com esta ligação rodoviária. A ideia foi tomando corpo até a fundação da Sociedade dos Amigos de Teresópolis, e que tinha Carlos Guille entre seus membros. Foi este grupo que deu início às obras do primeiro trecho da via, entre o Alto e Soberbo, num total de 2 km. Em 1948, estudos foram feitos para analisar a viabilidade da construção do trajeto requerido, após solicitação do governo federal. A intervenção de Heleno Nunes ao almirante Lúcio Meira, ministro da aviação na época, foi fundamental para a aprovação do projeto e autorização da obra, que ocorreu em 1955 pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. O engenheiro Pierre Berman, auxiliado pelo irmão Raul, executou o projeto. A rodovia Rio-Teresópolis foi incluída como BR-4 no Plano Rodoviário Nacional, passando pela Baixada Fluminense, depois por Teresópolis, seguindo até São José do Além Paraíba e dali para o norte do país, num trajeto que corresponde à atual rodovia Santos Dumont, BR-116.